Olá, eu sou a Camila, Sejam bem-vindos à live sobre o poder da língua. Hoje eu vou abordar sobre esse assunto, que muitas vezes a gente não presta atenção, Esse assunto me surgiu a partir da conversa de uma amiga, que a gente acabou falando sobre a questão da reclamação e o quanto a gente não percebe, a gente não tem controle sobre o que a gente fala, Eu não sei se é um mau hábito aí do brasileiro, que a gente tem o hábito de reclamar por tudo, Se tá calor, vem os memes, porque tá muito calor. Se tá frio, porque tá frio. E assim, dezembro, verão, vai fazer calor, Inverno, vai fazer frio. Então, assim, reclamar não vai mudar as estações do ano. A gente vai só passando, Ou então é porque as coisas estão muito caras, ou é porque eu vou em tal lugar e vai ter muita fila. Dependendo do lugar que a gente já sabe que vai ter fila. E ficar reclamando, ficar com pensamento negativo não vai fazer a fila diminuir. Então, e como cristãos, a gente tem que fazer a diferença. A gente não pode ser reclamão igual todo mundo, Ou pelo menos não deveria. Será que é isso que Jesus quer de nós, Que nós sejamos reclamões, que passe a vida reclamando, Então esse é o assunto de hoje, sobre a língua. E pra gente aquecer, eu quero fazer a leitura com vocês, a leitura bíblica, que tá no livro de Tiago, capítulo 3, nos versículos do 1 ao 12, que fala sobre a língua, Texto bíblico famoso. Vamos lá. O título, na minha Bíblia é a versão NVI, e o título tá assim: o domínio sobre a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu próprio corpo. Ou seja, todo mundo fala o que não deve, já falou que não deve em algum momento, Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também, como exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água salgada da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Só nisso aí a gente não precisa falar mais nada, Só isso aí já foi um tapa na cara, Então, assim, para vocês terem noção do poder das nossas palavras, Então, assim, a língua ela pode ser instrumento de bênção e também de maldição, Então, ele fala aqui do freio, do cavalo, nos versículos 3 e 4, A língua como leme e como freio, E depois, nesses versículos, ele falando do leme como freio, ele fala da língua como direção. Então, a língua ela tem o poder de dirigir, E para onde eu tenho dirigido a minha vida a partir do que eu falo, É importante a gente pensar sobre isso. Eu também como mãe, Para onde eu tenho direcionado meus filhos no falar?
eu só grito com eles, eu só xingo, eu só falo coisas ruins dentro da minha casa. Tudo que eu falo dá um senso de direcionamento para os meus filhos, né? Então a gente precisa prestar atenção para onde nós estamos dirigindo. Não só isso, mas como ele falou do cavalo, que com o freio você direciona o cavalo, controla o cavalo para onde ele quer, a gente também tem um poder de manipulação, de falar alguma coisa para uma pessoa e aí plantando uma sementinha, ela vai agir baseado no que você falou. Daí surgem as intrigas, né? Então a língua ela tem o poder de dirigir, tem o poder de destruir, né? De matar espiritualmente, como tá falando aqui no chat, né? De destruir. E às vezes, a destruição não é assim que a pessoa falou um monte. Geralmente a pessoa falou isso aqui, igual ele fala aqui, como uma fagulha, uma coisinha de nada que é o fogo, destrói uma floresta inteira. Então a gente precisa ter noção do que a gente fala. Eu percebo que o ser humano no geral, a gente tem uma tendência maior, principalmente em se ofender com coisas que a gente ouve, né? Então fulano me falou um negócio, eu passo uma vida inteira magoada, chateada e blá blá blá. Mas quando eu falo, a gente não presta atenção. A gente às vezes só se dá conta quando alguém fala, pô, tal dia você me falou um negócio, não foi legal. E você fica, nossa. Mas na hora que a gente fala, a gente não se dá conta de que a gente pode estar destruindo uma pessoa, né? Então a língua tem o poder de dirigir para o mal, mas também pode dirigir para o bem. A gente vai chegar lá no bem, né? Então a língua ela é um mundo de iniquidade. Ela corrompe, contamina, fermenta, joga uma pessoa contra a outra. Então a língua ela é um pequeno órgão, mas que contamina uma vida inteira, né? Contamina tudo. Ela é muito perigosa, né? Ela é fogo, ela é destruição. Ele fala que pode se domar tudo, né? A língua é indomável. É possível controlar os animais. A gente vê líderes de empresa e lidera milhares de pessoas, lidera departamentos, faz todo tipo de liderança, doma todo tipo de situação. Mas não doma a si próprio, não doma a própria língua, né? Então, antes de abrirmos a boca, a gente precisa avaliar se a nossa palavra é verdadeira, amorosa, boa, edificante, né? Efésios 4:29 fala que não deve sair nada de ruim da nossa boca, só coisas que edificam, coisas que fazem o bem. Afinal de contas, se nós somos cristãos, nós temos Jesus, temos o Espírito Santo na nossa vida. Então, as nossas palavras têm que ser edificantes. E Sócrates, o pai da filosofia, ele aborda a questão das três peneiras. Então, quando você vai falar alguma coisa, você tem que passar pelas 3 peneiras. A primeira, o que você está falando é verdade? Se sim, vamos para a próxima. A pessoa envolvida, né? Se você está falando de alguém, essa pessoa sabe que você está falando dela? Vamos para a próxima. O que eu vou contar, né? Ou o que você vai contar, vai ajudar a pessoa envolvida? Né? Geralmente não. Que é assim que acontecem as fofocas, né? Então, se alguém vem... Então, você não tem que falar. Passando por essas peneiras, se é verdade, se a pessoa sabe que eu tô falando isso sobre ela, se isso vai ajudar a pessoa. E, gente, ajudar... A gente não pode ser hipócrita, porque às vezes a gente vê pessoas fazendo tititi nos lugares, principalmente com oração. Não, eu tô falando pra gente orar sobre ela. Não, tá falando porque quer fazer uma fofoca e aí joga a desculpa de que quer orar por ela só pra espalhar o burburinho, né? Então a gente tem que parar de ser hipócrita em alguns aspectos, que é aquilo, é uma falsa ajuda, né? Eu contar vai ajudar? Não vai, só vai gerar fofoquinha. Né? E a mesma coisa se alguém vier falar alguma coisa pra você, você pergunta, você vai me falar a verdade? Essa pessoa tá sabendo que você vai falar sobre a vida dela pra mim? Né? Isso vai poder ajudar? Eu vou poder ajudar essa pessoa de alguma forma? Senão não me conta. Só que é difícil, né? A gente gosta de saber das coisas, né? Não só isso, mas às vezes é chato a gente falar alguma coisa, né? A pessoa vem toda assim na expectativa, eu preciso te contar um babado. E aí você pega e fala assim, não me conta. Nossa, corta o clima. Não, você é chatão, você é Caxias, você é um monte de coisa, né? Inclusive, fazendo só um parênteses sobre a questão da fofoca,
Eu vi um meme aqui na internet que falava assim, uma menina, ela falava que ela não era fofoqueira, ela era catadeira, porque ela gostava de saber das informações. Então ela conversava com, ficava sabendo das informações e ela gostava só de saber. Ela não era uma pessoa que espalhava as fofocas, por isso que ela falava que é catadeira. Só que quem ouve fofoca é tão culpado quanto quem fala, né? Como quem conta. E eu vi um exemplo disso num livro sobre propósito, né? O autor falou assim, essa coisa da fofoca, de ouvir a fofoca, é como comprar uma carga roubada. Não foi eu que roubei a carga, mas eu comprei sabendo que aquilo foi roubado, né? E pela lei é crime do mesmo jeito. Se você tá aí financiando o crime, é a mesma coisa, né? Então toda vez que você for ouvir, a gente precisa passar pelas 3 peneiras e se libertar disso, lutar contra isso, né? A gente precisa parar de nos enganar também, até com aquela desculpa de não, eu não tô falando mal da pessoa, eu tô só comentando, é só pra você saber. Não existe eu tô só comentando, né? Eu tô fazendo fofoca, tô falando da vida dos outros sim. Então é importante a gente parar de se enganar, né? E principalmente, gente, a gente precisa parar com essas coisas, pensar sobre isso, porque hoje a gente, além de falar das pessoas, a gente tem aí os prints da internet. Eu já tirei print, já recebi print e não vou falar, é difícil pra mim falar não me conta essa fofoca. Mas a gente tem que lutar contra isso, porque isso é veneno, é algo que só vai trazer coisas ruins pra nós, não vai acrescentar em nada. Muitas vezes às vezes a gente já não tá bem, ouve alguma coisa, fica até pior, né? Então, ouvir fofoca não é uma atitude cristã, sem contar que, às vezes a gente fica nessa de eu tô só comentando e rindo da cara dos outros, né? Nossa, você viu a roupa da fulana? Eu não tô falando mal dela, eu tô só comentando, mas ela tava ridícula, né? KKKKK. Não é assim que acontece? Isso é coisa de alguém que tem o Espírito Santo de Deus na vida? Não é? Então, pra gente ver como... E ele fala aqui no livro de Tiago, né? Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Então, estamos todos no mesmo barco, não somos perfeitos, todos tropeçamos no falar. Mas não é porque a gente tropeça no falar também que nós não somos perfeitos que a gente não possa buscar a santidade em Deus, né? A Bíblia fala pra gente se esforçar nisso, né? Em buscar a santidade. Então, não é algo que vem naturalmente. Mas a gente tem que buscar ser melhores pessoas, né? A língua, ela também é incoerente, né? Então a gente fala coisas boas e coisas ruins aí. A gente vai na igreja, louva o Senhor, nossa, Deus é o Senhor da minha vida. Mas a linguinha tá lá, ó, falando mal das pessoas. Não só falando mal, gente, mas reclamando, né? Reclamando das coisas. Tem gente que acha que só a vida dela é difícil. Já ouvi pessoas assim que falam, tudo na minha vida é difícil. Me fala... Não vamos falar de quem tem vida fácil não, né? De gente rica, milionária, que a gente acha que tem vida fácil. É que a gente, por não ser rico, acha que o fato de ser pobre é um problema, né? É uma dificuldade. Acha não, é uma dificuldade, né? E acha que as pessoas que têm o que a gente não tem problemas, né? Na verdade, eles só têm outros tipos de problemas. Então a língua, ela é contraditória, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a língua, com o que a gente ouve das pessoas. Não só com o que a gente fala, mas com o que a gente ouve. Mas, dando sequência ao que a gente fala, né, a língua, ela tem o poder de deleitar. Né? A língua, ela pode ser como uma fonte, como uma árvore. Né? A fonte, ela é um lugar onde os sedentos, as pessoas sedentas, as pessoas cansadas, vão buscar alento, vão buscar vida, vão buscar ânimo, coragem para continuar a caminhada. Né? O que eu falo gera vida nas outras pessoas ou só derruba? Né? A língua, ela também pode ser comparada a uma árvore que dá fruto, né? É comparada a um fruto. Né? O fruto, ele é alimento, ele renova as energias, dá força, renova a saúde, dá capacidade para viver. Então a gente tem capacidade para alimentar as pessoas com coisas boas que a gente fala. Né? A gente tem o poder de dar sabor à vida das pessoas com o conteúdo das nossas palavras. Né? Então a palavra boa pode dar descanso, pode trazer esperança, pode tirar a pessoa do desespero, né? Não vou dizer talvez tirar a pessoa do desespero, mas auxiliar nessa questão do desespero, né?
A gente pode usar a língua para abençoar as pessoas, para encorajar, para consolar, animar, restaurar. Olha quanta coisa boa, né? E a principal marca do cristão maduro, quando a gente está aí amadurecendo na fé, é ser parecido com Jesus, né? E as pessoas chegavam em Jesus e saíam dele bem. É claro que assim, não tô querendo dizer que seremos perfeitos como Jesus, mas para tentar ser mais parecidos com Jesus, o que Jesus diria para essa pessoa? Será que Jesus condenaria, né, com um coração ruim, só para mostrar que a pessoa tá errada, né? Então assim, a sua família, trazendo pra gente assim uma aplicação, a sua família, ela é abençoada pelo que você diz? Ela é abençoada pelas suas palavras, né? As mulheres principalmente têm uma tendência muito forte a reclamar. É porque o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, porque os meus filhos, eles me dão muito trabalho, porque a maternidade é muito difícil, é muito cansativa, né? Então assim, quando alguém vem conversar com você, as pessoas saem animadas, saem melhores do que elas chegaram, ou elas saem pior? Tem gente que às vezes você tá desistindo da vida, você vai conversar com a pessoa, você sai de lá com a certeza de que tem que desistir da vida mesmo, né? Então é importante a gente saber do poder das nossas palavras e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso faz parte de ser cristão, de ser parecido com Jesus, né? Então a gente tem que saber se controlar. Outro fator que prejudica aí a questão do controle da língua é o fator emocional, né? Dependendo do nosso estado emocional, a gente fala. Depois a gente pede desculpa com aquela desculpinha de mas eu tava muito nervosa, eu tava cansada, tava passando por os problemas, aí eu fui grossa. A gente adora arrumar desculpa pra fazer coisa errada, né? E não trabalha essas questões dentro da gente, não conversa com Deus sobre isso. Então eu não posso ser uma pessoa, a partir do momento que eu sou cristã, que eu tenho Deus na minha vida, eu tenho que buscar ser controlada por Deus, pelo Espírito Santo, e obedecer a palavra de Deus, obedecer a Bíblia, e não sair agindo baseado nas minhas emoções. E a Bíblia fala aqui em Tiago mesmo, né, que a gente tem que ser tardio em se irar. Então a gente precisa estar sempre prontos a ouvir, né? No mesmo versículo ele fala que acho que aqui Tiago mesmo, no capítulo 1 ele fala sobre isso, que a gente tem que ser tardio, pronto para ouvir, né? Tardio para falar e para se irar. É isso que ele fala. Tô viajando nas ideias. Então a gente tem que aprender a ouvir. É importante a gente aprender a ouvir na mesma disposição que a gente tem para falar. A gente nas conversas, eu percebo que as pessoas elas não ficam calmas numa conversa. As pessoas ficam só esperando a vez de falar. Elas não ouvem o que o outro está falando. Esse é um fator importante para controle da língua, né? Aprender a ouvir. Inclusive, eu vi um estudo, faz uns anos que eu vi esse estudo, eu achei ele interessantíssimo. Pesquisadores americanos foram avaliar o cérebro das pessoas em relação ao prazer, né? Estudar o prazer do ser humano. E foi constatado que o ser humano ele tem mais prazer em falar, principalmente de si mesmo, se vangloriar, não só se vangloriar no sentido orgulhoso da coisa, mas de falar, de compartilhar experiências, né? Então o ser humano ele tem mais prazer em falar do que numa relação sexual, que seria aí o top more do prazer humano. Então as pessoas têm mais prazer em exaltar a si mesma do que numa relação sexual. Para vocês verem o perigo da língua, né? O poder da língua na nossa vida. E a gente geralmente fala antes de ouvir, né? Então a gente, antes de falar, a gente tem que pensar, tem que ouvir, tem que orar, tem que medir as consequências, né? Então se a gente tivesse mais controle da língua e aprendesse a ouvir mais, a gente ia ter bem menos problemas, né? Talvez nenhum. E falando nessa coisa do ouvir, eu quero ler com vocês, eu fiz um resumo do capítulo que chama A Graça do Silêncio e a Disciplina da Escuta. O autor desse capítulo chama Osmar Ludovico da Silva, e o livro que está esse capítulo chama Formação Espiritual, um caminho de fé, vida e missão. E ele fala justamente sobre a dificuldade que temos em ouvir. Então ele começa falando de uma passagem que está em Marcos, capítulo 12, 29 a 31.
Ele fala, Jesus fala, ouça, ó Israel. Jesus estava sendo questionado, nesse momento Jesus estava sendo questionado a respeito de quais são os maiores mandamentos, né? O maior mandamento. Ele fala, ouça, ó Israel. Ele fala, o maior mandamento, a lei se resume em amar a Deus e amar o próximo, e tem lá os detalhes. E aí o autor, ele fala assim, ouvir é o mandamento 0, porque Jesus não começou falando o maior mandamento é esse, ele falou, ouça, ó Israel. Então, até pra gente saber qual é o maior mandamento, a gente tem que primeiro baixar a voz e ouvir. Então, só é possível amar quando antes ouvimos. E nós não conseguimos ouvir porque estamos imersos em um mar de palavras. Vivemos numa premissa equivocada de que Deus se manifesta no barulho, na euforia e no frenesi. E para quem é de uma denominação pentecostal, às vezes acaba vivendo assim mesmo, né? Acha que Deus só fala naqueles cultos barulhentos, os cultos de fogo, e que como se Deus não estivesse nos cultos silenciosos, só no meio do reteté. E a gente acaba criando uma religião de muita cantoria, muito palco, muito barulho e quase nenhuma escuta mais profunda. Assim, vivemos de eventos, conferências, reuniões, em atividades religiosas que não nos preenchem, nos levando a um vício de buscar mais experiências sensoriais, mais barulhos e mais novidades. Ouvimos sermões, frases de efeito que nos impactam mais por algumas horas, e mais tarde voltamos a nos sentir vazios à espera do próximo evento. Então esse barulho que a gente às vezes procura, né, esse frenesi são vícios, a gente acaba viciando nessas coisas e são vícios destrutivos para a nossa alma. Então não sabemos ouvir a Deus, nós mesmos, nem o próximo. Por isso tendemos a nos sentir sozinhos, cansados e quase sempre adoecidos. Às vezes, é no silêncio que conseguimos ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir de forma presente e atenta e empática é fundamental na vida cristã. Amar é saber ouvir. Ouvir é considerar, respeitar e validar. No entanto, saturamos o ouvido com ruídos, deixando de ouvir o essencial. Como eu falei, nas conversas a gente tem a tendência só de esperar a nossa vez de falar. A gente não consegue ouvir de fato, né? Ouvir e compreender ouvir é compreender o que ouvimos, é processar a informação internamente e ser de alguma forma afetado ou impactado pelo que a gente ouviu. Em Tiago 1,19 nos exorta a estarmos prontos a ouvir, porque somos faladores compulsivos. Estou aqui fazendo live, não, brincadeira, não vai ser 1 hora de live, mas nós somos faladores compulsivos. Falar, obviamente, é mais fácil do que ouvir. Criticar é mais fácil do que ouvir crítica. Falar dos outros é mais fácil que ouvir o próprio coração falar de nós, né? E quantas vezes durante o culto a nossa presença é apenas física, enquanto nossa alma está distante, ocupada com outros pensamentos, né? Então não sabemos ouvir e nem orar para nos tornar melhores ouvintes. Inclusive, dureza de coração significa incapacidade de ouvir, né? E sobre relacionamentos, um relacionamento acontece quando ouvimos e quando somos ouvidos. Quando deixamos de ser ouvidos e de ouvir, o relacionamento desmorona, né? Não vai para frente. Sobre reconciliação, pacificar e reconciliar significa levar duas pessoas a ouvir uma a outra, né? Não ouvir é um sinal de desrespeito ao outro, pois com isso dizemos que não o consideramos digno de ser ouvido. Só podemos recusar de ouvir apenas um ser, o diabo. E mesmo assim, não podemos culpá-lo por tudo. Jesus nos alertou em Mateus 15,19 que é do coração do homem que saem os maus pensamentos. Por isso, é preciso entrar no silêncio, na solitude e prestar atenção na nossa vida interior e pastorear e direcionar os nossos pensamentos. Que o Senhor nos torne homens e mulheres capazes de desenvolver pela prática do silêncio essa virtude essencial de ouvir com o coração, pois a boca fala do que está cheio o coração. E é onde eu queria chegar, assim, tudo que a gente fala
é porque já tá dentro da gente de alguma forma, né? Jesus fala que a boca fala... Não, se Jesus fala que a boca fala, né? Mas vocês entenderam. Que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, pelo que a gente fala, pela língua, é possível a gente medir como é que tá o nosso coração, né? Então, não há coração puro se a minha língua é impura, né? E não há cristianismo verdadeiro, até o Hernandes Dias Lopes, eu li isso no comentário dele, ele falou assim, não há cristianismo verdadeiro sem santidade da língua, né? Se seu coração está certo, a sua língua mostrará isso. E, nossa, só... E até falando nessa questão do cristianismo, de bênção, de, né, a sua língua mostrará isso, mostrará frutos, mostrará o coração... Muitas pessoas associam prosperidade material a pessoas espirituais, maduras na fé. Mas se a língua da pessoa não condiz com uma vida santa, pode até ter prosperidade material, mas não há maturidade cristã. Então não é porque a pessoa está bem de vida financeiramente que significa que ela está sendo abençoada por Deus, né? A vida, ela acontece, apesar de tudo acontecer com a permissão de Deus, mas se a pessoa trabalha, se esforça, corre atrás, ela vai conquistando as coisas dela, né? Então não depende só de Deus, ela não atribui isso a Deus, né? Nós como cristãos, a gente acredita que a minha saúde, a minha inteligência para trabalhar, para viver, para tudo, vem de Deus. Mas o fato da pessoa correr atrás e conquistar as coisas dela não significa que necessariamente isso é uma bênção de Deus. Isso é uma consequência dos atos dela aqui na terra, né? E a Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, não necessariamente prosperidade significa a bênção de Deus. E eu falo isso por conta da questão da língua, né? Se a pessoa não tem uma língua controlada, não necessariamente ela é uma pessoa madura na fé. Uma coisa não está associada à outra. Por isso que a gente deve falar com sabedoria, falar com mansidão. Em Tiago também, Tiago é um livro muito assim prático. É tapa atrás de tapa na cara. Pá, pá, pá. E ele fala isso pra gente buscar conhecimento, buscar sabedoria, né? Pedir pra Deus. Se a gente pedir sabedoria pra Deus, ele nos dá. O problema é que a gente, em Tiago mesmo ele fala, às vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Pede sabedoria pra Deus, às vezes até pra humilhar outra pessoa. Eu vou mostrar pra aquela pessoa com quem que ela tá mexendo, que eu sei das coisas que eu vou resolver, né? Eu vou mostrar pra outra pessoa que eu sei lidar com os meus problemas, que ele vai ver, eu vou sair por cima. Não tá sabendo pedir, tá pedindo por motivos egoístas, né? Então, só nisso aí a gente já sabe se é uma sabedoria que a pessoa tá pedindo, é uma sabedoria de Deus, né? Uma sabedoria divina, uma sabedoria espiritual ou uma sabedoria mundana, né? E caminhando para o que a boca fala, a gente tem uma tendência muito grande a murmurar, né? A viver reclamando. Tem pessoas que eu conheço assim há muitos anos, e eu falei, ai, tudo bem? Não. Eu entendo, a gente tem dias difíceis mesmo, tem dias ruins, a gente fica triste, a gente fica mal com algumas coisas, mas você viver uma vida triste, quando você é salvo, você não consegue ver mais alegria na sua salvação, é porque alguma coisa está errada com você espiritualmente falando. Então murmurar, inclusive, é pecado, né? Geralmente é uma forma corrupta de conversar, que causa muitos problemas e abre portas para o diabo entrar nas brechas que você dá. Então, assim, as palavras têm poder. E ficar se queixando, se resmungando, vai ter um poder destrutivo, porque você só vive a desgraça. Se você ficar falando só desgraça, você só vai viver desgraça, não vai ter alegria na sua vida, né? E justamente, de novo, Efésios 4:29 fala que, assim, nada de ruim deve sair da nossa boca. E isso exclui também a reclamação. Por mais até que eu não vá ofender outra pessoa com o que eu tô falando, mas só reclamar também desanima as outras pessoas, não tá trazendo edificação. E às vezes no ato de reclamar, você tá até maldizendo de Deus, né? Como se Deus fosse culpado dos seus problemas. E muitas vezes os nossos problemas a gente mesmo que arruma, a gente mesmo que lida com as consequências das coisas erradas que a gente faz, né? Nem sempre Deus está envolvido nessas coisas. E reclamar também, de qualquer jeito, não muda a situação. A Bíblia também nos fala lá em 1 Tessalonicenses 5 e por ali, 18, pra gente dar graças a Deus por tudo.
E quando fala dar graças a Deus por tudo, não é dar graça, não é agradecer pela desgraça também, agradecer pela tristeza, pela dificuldade. Mas é agradecer a Deus que mesmo em dificuldade, Ele está conosco, Ele nos dirige, Ele nos consola, Ele nos traz paz. Eu posso passar por uma dificuldade estando em paz, sabendo que eu vou vencer essa jornada. E não necessariamente essa vitória é aqui na terra, né? Do tipo, eles vão ver, eu vou melhorar de vida, eu vou ficar rica, eu vou pisar em cima deles. Não, porque a minha meta é o céu, não é ficar rica aqui na terra. Se eu ficar rica aqui na terra vai ser ótimo também, né? Mas como cristãos, a nossa meta é o céu. Então a gente tem que mudar o nosso pensamento em relação às coisas, né? Em como a gente enxerga as coisas. E eu quero falar para vocês 7 efeitos da murmuração, né? A murmuração, primeiro, ela é um mau exemplo. E pode fazer com que você leve outras pessoas a murmurar com você. Todo mundo tem... Eu conheço um grupinho de murmuradoras. Que junta as pessoas ali, é só desgraça. É o grupinho da desgraça. Só sai reclamação, só sai desgraça, só sai coisa ruim. Então, assim, uma coisa você vai puxando as outras para esse abismo junto com você, né? A murmuração distrai dos deveres dados por Deus, né? Às vezes a gente tem uma missão, por exemplo, a própria maternidade, né? Criar filhos não é fácil. Mas se eu não manter o meu foco no objetivo de criar meus filhos para Deus, para que eles conheçam a palavra, para que eles tenham um relacionamento com Deus, e ficar pensando, ai, mas eles não dormem à noite, ai, mas eles brigam, ai, mas não sei o que. Se eu ficar só pensando nas coisas ruins, eu esqueço de ensinar que eles precisam orar, ensinar eles a ler a Bíblia, ensinar eles a buscar a Deus, ensinar a importância da igreja. A gente fica focado só nas coisas ruins e esquece da missão que Deus deu pra gente, né? A murmuração leva a outros pecados, como irritação, às vezes desrespeito, autocomiseração. Autocomiseração é essas pessoas que ficam assim, ai, minha vida é tão difícil, ai, tá tudo tão difícil, eu não aguento mais. A pessoa não levanta pra fazer nada, mas tá lá sentada, fica nessa autocomiseração, essa coisa de ficar reclamando sem fazer nada, muitas vezes em prol da causa, né? Ouvir a si mesma reclamando só reforça sua péssima atitude e faz as coisas parecerem piores do que realmente são. Não é que a gente tem que fingir que as coisas difíceis são fáceis, não é isso. Mas se a gente ficar falando sobre isso, as coisas parecem que vão ficando piores, sabe? Não dá impressão de melhora. Reclamar é improdutivo, né? Além de improdutivo, ele é destrutivo. Nada de bom acontece de reclamação, vem da reclamação, né? Reclamar é perda de tempo. Então, se eu passo meia hora reclamando da vida, seja comigo mesma, seja com alguém, eu podia ter lavado uma louça, dar um jeito na minha pia, né? Ajudar alguém de novo. A minha língua, ela tem poder de bênção, ela tem poder de levantar as pessoas. Eu posso também levantar a mim mesma, declarando a palavra na minha vida, declarando a palavra na vida da minha família, né? E Deus não gosta de murmuração e reclamação. Para quem acompanhou, para quem leu, né, o Antigo Testamento, conhece a história do povo de Israel, um povo que era escravo e Deus resolveu libertar esse povo. E quando dava qualquer empecilho, qualquer obstáculo no caminho, o povo já estava reclamando. Antes era melhor ter morrido escravo, pelo menos lá minha vida tava melhor. Será que tava melhor mesmo? Então, assim, reclamar ainda desagrada a Deus. E é por isso que a gente tem que examinar não só o que a gente fala, né, mas os nossos pensamentos. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. Em Provérbios 4:23 fala assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, né? Porque do coração procede a vida. Quando é falado coração nessas passagens, a gente pode pensar como a questão da mente, a questão dos pensamentos. E fala coração porque depende muito da tradução da questão do grego, mas assim, guardar essa questão interna, essa coisa das entranhas, do que você sente, esse sentimento, isso que a gente tem que guardar. Por isso que às vezes é traduzido como pensamentos, né, ou como a mente. E a gente precisa fazer um exame, guardar, como diz a Bíblia, o nosso coração, nossa mente, com mais consciência e com mais discernimento. Porque, por exemplo, primeiro que assim, se eu tô falando alguma coisa, se eu só tenho desgraça para falar, Jesus fala que assim, não é o que tá fora que contamina o homem, não é o que eu tô vendo, não é só o que eu tô vendo, só o que eu tô ouvindo que me contamina.
é o que tá dentro de mim. Então, se a pessoa falar mal de você, por exemplo, é um problema que ela tem com ela, porque ela só tem ruindade, só tem coisa ruim dentro dela. Se tem uma pessoa que só te critica, é porque ela tem problemas com a crítica, ela tem dificuldades em lidar com isso. Então, tudo que a gente fala diz respeito a nós mesmos. Então, se eu só tenho fofoca para contar para as pessoas, só mostra que eu sou uma pessoa vazia, uma pessoa que não vive a minha própria vida, que não busca a Deus, que tá só me distraindo com os afazeres, cuidando da vida das pessoas. Então, por isso que a gente tem que ter esse discernimento de guardar e de examinar o nosso coração com muita consciência e com muito discernimento. Porque um pecado, gente, ele não surge do nada. Primeiro a gente meio que flerta com o pecado. Por exemplo, falando de um pecado aqui de brigar com meu marido, de botar ele pra fora de casa, de eventualmente me divorciar. Ninguém acorda um dia e fala assim, nossa, hoje eu acho que é um bom dia pra eu botar meu marido pra fora de casa. Isso não existe. Vem acontecendo ao longo do tempo. Por isso que eu falo que a gente meio que vai flertando com o pecado. Porque o pecado, ele começa na nossa mente, no nosso coração. Por isso que a gente tem que examinar. Então, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa que não tem um emprego fora de casa. Eu fico em casa, eu sou dona de casa, cuido da minha casa e da minha família. Às vezes, no desgaste do dia a dia, é muito fácil eu começar a pensar, mas meu marido sai para trabalhar fora, a vida dele é muito mais fácil, ele sai de casa, ele tá no mundo, ele conversa com outras pessoas, ele almoça fora, olha que vida maravilhosa que ele tem. E eu aqui, presa dentro de casa, descabelada, nervosa, igual uma louca, igual uma mendiga, brigando com meus filhos. A vida do meu marido é muito mais... Isso, aí começa a entrar amargura no meu coração. Com isso vai entrando amargura, aí meu marido chega em casa... Eu não vou fazer janta pra ele. Imagina, vai chegar e achar a janta pronta. O que mais que ele quer? Já tem essa vida maravilhosa, almoçando fora todo dia, conversando com pessoas, interagindo, e ainda quer chegar em casa e já achar a janta pronta? Não merece, não merece. Já tem a vida boa demais. E aí começa a ir brigar com ele, falar coisas que não convém. E tudo isso começou com o quê? Com pensamento. O cara tá lá trabalhando, tá se esforçando pra manter as coisas dentro de casa, pra dar conforto pra mim, pros meus filhos, pra ele também, mas pra nós, e eu aqui com pensamento errado, né? Então é muito fácil, até traição. Eu já vi muitas pessoas, mulheres principalmente, que assim, o cara chegou um dia mais tarde do trabalho, o que tava acontecendo? Aí o cara, não, eu teve um problema no trabalho, tive que ficar até mais tarde pra resolver. Que problema? Problema de quê? Quem tava lá? E aí já começa, você tá me traindo. Aí tá, um dia o marido tava mexendo no celular e vai lá, com quem você tá falando? Então assim, tudo começa na mente, na brecha que às vezes a gente dá pro inimigo agir na nossa mente. Então por isso a gente tem que examinar o que a gente pensa, porque a gente fala do que o coração tá cheio. A gente precisa sair do automático e tomar consciência do que permeia os nossos pensamentos, do conteúdo dos nossos pensamentos. A nossa mente, ela vaga o dia todo. Se a gente soltar, ela fica vagando. E ela é facilmente levada para qualquer lugar. Para pensar mal das pessoas, para falar mal das pessoas. Eu já vi pessoas, uma pessoa uma vez comentou comigo que assim... Eu não sei o que ela assistiu, que filme, série que ela assistiu. Quando foi dormir, ela sonhou que o marido dela tinha traído ela. Quando ela acordou no outro dia, ela disse que teve um sonho muito real, que ela viu muito real a questão da traição do marido dela. E ela acordou brava com o marido dela, brigando com ele. Ele nem sabia que ela sonhou com isso, ele nem traiu ela. E ela já estava nervosa, por quê? Por conta do pensamento. O pensamento vai vagando e a gente vai deixando, vai planejando coisas que vai planejando vingança. Então, assim, se a gente deixar os nossos pensamentos vagarem por conta própria, eles se afundam no lixo mental. Esse termo lixo mental eu vi no livro que chama Contentamento, da Nancy Wilson. E ela fala que o lixo mental são os pensamentos... ela fala assim, nossos pensamentos vão escavando e desenterrando coisas carnais, coisas mundanas, mentiras, coisas de baixo nível, coisas injustas, coisas impuras, sem qualquer afeto e desagradáveis. A lixeira mental está sempre cheia dessas coisas, dos seus próprios pecados, das suas falhas do passado, dos pecados dos outros, das amarguras, das preocupações, das concupiscências. Então, se a gente solta a nossa mente para pensar no que ela quiser,
ela vai parar nesse lixo mental. A gente só vai pensar bobeira, só vai pensar coisa que não convém, né? E aí depois a gente fica assim, nossa, mas por que eu ando tão descontente? A gente começa a ficar descontente, a gente fica preguiçoso, a gente fica preocupado, a gente fica invejosa, a gente fica cobiçosa, a gente fica amargurada, fica ansiosa, fica com medo. Tudo porque a gente alimenta a nossa mente com o que tá no lixo mental o dia inteiro. Às vezes a gente passa o dia inteiro alimentando a nossa mente com coisa errada, né? Então, por isso que a gente vive com a cabeça cheia de problemas, porque a gente não sai do lixo, a gente fica lá, toda hora volta no lixo, quer se revirar no lixo mental. A gente tem que aprender a sair da lixeira. E parar de pensar essas coisas dá trabalho. Requer paciência, requer diligência. Então, por isso que eu falo, faz um balanço, faz aí um inventário do conteúdo, do que você tem pensado, o que tem permeado o seu pensamento durante o dia, que tipo de pensamento que você tem tido. De que meu marido não me quer, de eu não tô muito bem, meus filhos dão muito trabalho, minha vida é muito difícil, né? Que se você começa a pensar esse tipo de coisa, isso pode até acontecer, não vou dizer assim na questão de atração, mas você mesmo planta isso com as suas atitudes. Por exemplo, eu trabalhei um tempo com grupos terapêuticos e uma mulher, eu estava trabalhando com pacientes que fazem tratamento de obesidade. E aí, num grupo terapêutico, ela comentou que o meu marido não me quer porque eu estou acima do peso. Por causa do meu peso, eu acho que ele não me quer. Mas ela falou, eu acho que ele não me quer. Então, ela criou na mente dela, porque ela não se sente bem com o corpo dela por estar acima do peso. Então, ela criou na mente dela que o marido dela não queria ela. Com isso, ela começou a afastar ele. Então, não é que ele não queria, ele parou de querer, mas porque ela começou a afastar ele, não porque ele não queria. Entendeu? Então, assim, a gente viver no lixo mental, algumas coisas acabam acontecendo, mas pelas nossas próprias atitudes, não porque pela força do pensamento isso aconteceu, né? A gente começa a agir de acordo com as coisas que estão no lixo mental. Então, assim, nós como cristãos, a gente tem que estar sentado na mesa de Deus, na mesa do Senhor, comendo da graça do Evangelho, não se alimentando do lixo mental. A gente tem que comer da palavra. Por isso que a Bíblia fala que a palavra é alimento, né? A gente precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Não é hoje, não é daqui um mês eu volto. É todos, cada vez que você perceber que tá indo pro lixo mental, vou falar pra você, quem assistir, eu vou falar, sai do lixo. Quando vier com conversa fiada, eu vou falar, sai do lixo. A gente tem que pensar, né, mais conscientemente pra onde os nossos pensamentos têm vagado. E aí eu quero falar pra vocês, assim, o que vocês têm escutado o dia todo. Apesar da gente falar bastante também, a gente ouve, né? Então, o que você tem escutado durante o seu dia? Quando você vai dormir, quando você acorda, quando você toma banho, quando você lava uma louça, quando você tá no carro, seja dirigindo, seja num ônibus, né? Quando você se exercita. Então, além isso, sem contar as conversas que a gente acaba criando na nossa mente, como eu falei da mulher do sonho, né? Que teve o sonho e ficou brava o dia inteiro com o marido por causa do sonho. Então a gente às vezes vai criando conversa da nossa mente, né? E isso também atrapalha, né? E aí no livro do Contentamento, a Nancy Wilson, ela fala assim: os seus pensamentos, eles poderiam ser transmitidos para todo mundo ouvir? Como cristãos, eu falo isso não de modo debochado, mas é para trazer a consciência, porque às vezes a gente fica assim, graças a Deus que nem ouve que as pessoas não escutam nossos pensamentos. E a gente tem que mudar essa mentalidade, né? A gente tem que pensar, o que eu tô pensando, as pessoas poderiam ouvir? Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem que ter esse tipo de discernimento e rever, né? Por isso que a gente precisa controlar os nossos pensamentos, né? Mudar o conteúdo dos nossos pensamentos. Eu, inclusive, deixa eu achar aqui, que eu tô com a minha Bíblia aqui, versículo famoso também, Filipenses 4:8, né? Olha o que tem que permear os nossos pensamentos. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então a gente tem que parar para pensar, né, no que a nossa mente tem, para onde a nossa mente tem vagado.
E assim, só preocupação, e se a gente analisar, né, as preocupações que a gente costuma ter na vida, a preocupação, ela nada mais é do que eu mesma contar uma história de terror pra mim mesma da minha vida. Não é isso que a gente faz? Fica assim, nossa, mas eu tô preocupada aqui, e se acontecer, e se o meu filho morrer, e se o meu marido morrer, nossa, se ele morrer eu vou ficar muito mal, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus, a minha vida financeira se meu marido morrer e eu não trabalho. Então a preocupação nada mais é do que eu ficar contando história de terror da minha vida pra mim mesma. Por isso que controlar os nossos pensamentos, repensar, né? Dominar os pensamentos é uma maneira até de crescer espiritualmente e é uma necessidade. Né? E por isso que a gente vive sempre descontente, vive sempre em dificuldade, assim, emocionalmente falando. Porque a gente só pensa, a gente não sai do lixo mental. Então, muitas das nossas insatisfações iam desaparecer se a gente deixasse de pensar nelas. Não é que parar de pensar em um problema vai fazer o problema sumir ou se resolver. Mas o descontentamento por estar passando um problema poderia sumir, porque eu vou ter uma nova mentalidade. Uma mentalidade de que se eu estou passando por essa situação, Deus está comigo nessa situação e Deus está me moldando nessa situação. Às vezes a gente fala lá no Salmo 139, nos últimos versículos, lá, acho que é 23, 24, ele fala assim, sonda os meus pensamentos, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho errado e muda o meu caminho, muda a minha vereda, né? E será que a gente está preparado realmente para isso? Para ser mudado? Às vezes a gente fica, ai Deus, nossa, sou o barro, és oleiro, molda a minha vida, me quebranta e faz e acontece na minha vida, Deus. Você está preparado realmente para isso? Né? Isso dói. Ser quebrado, ser quebrantado, isso dói. A gente precisa disso, mas a gente precisa saber que isso dói também. Mas Deus está com a gente no meio dessa dor, Deus vai estar com a gente no meio dessa dificuldade. Né? Então é importante a gente ver propósito, começar a ver propósito na nossa vida. Né? Deus me conhece desde antes de eu nascer. Deus já formou os meus dias desde antes de eu nascer. Então tudo que acontece tem um propósito de Deus na minha vida. Então domine os seus hábitos mentais, domine os seus pensamentos, que dominando os seus pensamentos... Olha o Léo chorando. Domine os seus pensamentos, que dominando os seus pensamentos, você vai consequentemente dominar a sua língua. Porque a boca fala, a língua fala do que o coração, do que os pensamentos está cheio. Então que a gente possa aí manter nossos pensamentos em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor, para que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, apenas o que for útil para edificar as pessoas. Certo? E pra gente finalizar, eu quero falar com vocês sobre algumas dicas práticas, né, pra gente controlar aí a questão dos pensamentos e consequentemente da língua, né? Algumas formas da gente guardar o nosso coração, guardar os nossos pensamentos, para que a gente fale somente o que for bom, nobre, puro e tudo mais. Então a gente tem que ser intencional no nosso comportamento também, não é simplesmente sair vivendo, fazendo as coisas, a gente tem que ser intencional nas coisas. Então, primeiro orar, pedindo ajuda para Deus, né? A gente tem que ter o hábito da oração. Eu sei que às vezes é difícil, a gente às vezes tá cansada, começa a orar e dorme no meio da oração, mas é um hábito que a gente precisa começar a ter. A gente precisa ler a Bíblia, né? Então a gente tem que trocar os pensamentos ruins por tudo que é nobre, correto, bom, digno de louvor. E como que eu faço isso? Tudo que é nobre? A palavra de Deus. Então eu tenho que agir de acordo com a palavra de Deus. Como eu vou obedecer e viver a palavra de Deus se eu não leio a Bíblia? Então temos que ler a Bíblia diariamente, não só ler, mas meditar nas passagens, meditar no que a gente lê, meditar nos versículos. Inclusive, quando Jesus foi tentado por Satanás tentou ele ainda citando Bíblia, né? Mas Jesus venceu ele com a palavra, né? Então para vencer Satanás, a gente precisa conhecer a palavra de Deus também. Só orar não resolve, só ler a Bíblia não resolve. Tem que ser o combinado, senão não tinha o louvorzinho, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É a coisa mais verdadeira. É o básico do básico da vida cristã.
E aí, saindo um pouco dessa parte mais espiritual, de orar, ler a Bíblia e meditar, questões práticas, com quem você anda? Então é importante rever as amizades, rever as opiniões, os conselhos que você ouve. Eu já vi pessoas assim, com alguma dificuldade no casamento, aí vai na igreja, às vezes não vai nem na igreja, vai na casa de alguém, porque tem um profeta, tem um não sei o que, aqui a pessoa fala, eu vejo destruição, esse casamento vai acabar. Se Deus criou o casamento, por que Deus ia querer que um casamento acabasse? Tá ouvindo pessoa errada, tá ouvindo conselho antibíblico. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente ouve. O que você ouve é um conselho bíblico? E às vezes amizades não cristãs, pessoas que não têm discernimento do Espírito Santo, às vezes dá conselho. Sai dessa vida, você não é obrigada a nada, toma teu rumo. Isso é um conselho bíblico? Então a gente tem que pensar, né? As pessoas que estão à sua volta te incentivam a se aproximar de Jesus? Com quem que você tem intimidade? Intimidade para falar sobre os seus segredos, sobre o que você pensa, sobre como você se sente. São pessoas que vão te dar conselhos bíblicos? A gente tem que pensar então com quem a gente anda, quem a gente tem ouvido. Consequentemente, o que a gente ouve, no sentido de músicas. A gente às vezes ouve uma música, não se atenta à letra. Mas a batida da música é legal. Mas sobre o que essa música está falando? E até podcasts que a gente ouve, hoje pregações que a gente ouve, será que as mensagens que a gente ouve são realmente bíblicas? A gente precisa ler a Bíblia para saber o que está na Bíblia e o que não está, Então a gente precisa se atentar a esse tipo de coisa, o que a gente tem ouvido, O que a gente vê e assiste no sentido de filmes. Às vezes já aconteceu comigo de eu não estar tão bem, assim, desanimada com algumas coisas, que a gente passa momentos difíceis, e assistir uma série, uns episódios, aí a série foi tão intensa, falou tanto da questão de depressão, da tristeza, e eu até chorei assistindo o episódio. Quando eu vi, eu tava assim, derrotada. E eu fiquei, gente, por que eu tô me sentindo assim? Porque eu assisti um seriado sobre um assunto que não me fez bem. Então a gente tem que ter esse discernimento, orar, de novo, voltar à oração, pedir o discernimento para Deus em relação ao que a gente assiste. Programas de TV que não acrescentem nada, E outra coisa, do que a gente vê. Quem a gente segue nas redes sociais. Porque às vezes a gente segue... Eu já vi conheço pessoas no meu convívio, assim, seguem pessoas ricas e aí ficam tristes e deprimidas porque não tem a vida rica da blogueira que ela segue, não tem o corpo perfeito da blogueira que ela segue, e a pessoa vive descontente, vive lá no lixo mental, remoendo amargura, porque só vê coisa que não agrega, ouve opiniões que não agregam, vai deixando o pensamento vagar pela opinião de outras pessoas, opiniões não bíblicas. Então a gente tem que ter esse discernimento. E é importante a gente conversar também com pessoas próximas a nós e até fazer esse balanço, perguntar para sua mãe, para um marido, para um filho, para um amigo que está próximo de você, como essa pessoa te vê. Às vezes a gente tem uma visão de que a gente nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, porque eu oro, eu falo, eu leio a Bíblia, mas chega lá no trabalho, briga com todo mundo, é encrenqueiro, faz tudo errado, fala um monte de coisa errada, e aí? Então é importante ouvir a opinião das outras pessoas sobre nós, pra gente até ter uma noção de como as pessoas nos veem, porque se eu sou cristã, eu tenho que ser diferente, eu não posso ser igual a todo mundo, eu não posso ser escrava de celular, não posso ser escrava de redes sociais. Não é que você também tem que ser escrava da opinião dos outros, mas às vezes a gente tá tão fechada na nossa opinião e não presta atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está falando. Então é importante a gente ter uma noção da imagem que a gente passa, como as outras pessoas nos veem, E como você relaxa, como você se distrai. É com jogos violentos, é com séries destrutivas, coisas tristes, como eu falei da série. Não vou dizer assim, meu Deus, os jogos violentos são pecado, quem assiste, quem joga jogos violentos sai matando todo mundo. A gente sabe que tem algumas pessoas que acontecem isso, mas não é isso. O meu ponto é que às vezes a gente não tá bem.
não tá tão bem, e aí já enche a nossa mente com coisas que podem nos deixar pior, com mais violência, com mais tristeza, jornais sensacionalistas, né, que só tem desgraça, tudo isso só piora a nossa situação mental e, consequentemente, só vai sair coisa ruim da nossa boca. Então eu deixo essas dicas para vocês e convido vocês para um propósito de evitar palavras negativas. E quando eu falo evitar palavras negativas, não é uma reflexão externa das palavras do que eu falo, mas é justamente essa reflexão interna do que tem no meu pensamento, do que tem dentro de mim, que eu só tenho palavras negativas para dizer para as pessoas. Vamos começar a refletir isso e tentar ser bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Então, todos os dias eu vou postar aqui alguns versículos, vou postar um versículo por dia, por 3 semanas, para a gente refletir melhor um pouco nesse propósito das nossas palavras e, consequentemente, dos nossos pensamentos. Certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui nos comentários. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, tenha edificado vocês. E a gente se vê nas próximas lives.